porque a bondade do Senhor é que nos mantém de pé. Esta é a razão de estarmos aqui nesta noite, para adorar, glorificar o Senhor juntamente com os irmãos. Aqui está o teu servo, Deus, evangelista José Ronaldo. É aquele que o Senhor escolheu desde a eternidade para falar conosco por meio desse instrumento, Deus. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto para absorver a palavra do Senhor. Fala conosco, Deus. O teu filho já está nas tuas mãos, já está na direção do teu Santo Espírito. Pai, nós te pedimos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Ainda de pé, irmão José Ronaldo. Amém, irmãos. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Trago também um abraço, a paz do Senhor para toda a igreja do pastor Freitas. E um abraço para dele também para o pastor José de Carvalho, a irmã Celina, para a irmã Elaine, trago esse abraço deles ali, amém? Irmãos, todos de pé, vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 8, versículo 14 até o 25. Hoje o culto, desde os hinos, parece que cooperou com a palavra, com testemunho, com essa palavra que está sendo ministrada nesta noite. Amém? Diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém? Graças a Deus. Poder sentar, irmãos? É como nós estávamos falando, os hinos, já apresentou a palavra de Deus, que ela é transformadora, ela é liberta, ela nos dá uma segurança e uma certeza de vindoura. Amém? O Evangelho, irmão, ele é para toda a humanidade. A palavra de Deus, o Evangelho é para toda a humanidade, E é independente de raça, tribo e nações. E nós vimos aqui um povo samaritano sedento da palavra de Deus. Então João, e Pedro, foi determinado para ir ali a pregar a palavra de Deus, anunciar, mostrar a palavra de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós somos um vaso frágil, um vaso de barro, porém o Espírito Santo, Deus confiou em nós o teu Espírito para nos conduzir nesta vida. Então ali o Evangelho, irmão, quando você, muitas vezes a pessoa discrimina, não, o Evangelho não é para isso. Eu já vi pastor, já vi senhoras, irmãs, temer talvez um moribundo, uma pessoa andando, achando que ele não merece
o Evangelho. Quantos ali que está na prisão, ali dentro ali do presídio, a pessoa que esse camarada tem que morrer, tem que soltar uma bomba lá e explodir. Você não sabe e você nunca visitou um presídio, mas se você for lá, você vai ver, lá é o ninho do diabo, na verdade, mas você vai ver o poder de Deus agindo ali naquele lugar. E ali naquele lugar, Deus age, porque o Evangelho é para todos. Porque a Bíblia fala, todos o que? Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então Deus não faz exceção de pessoas, porque ele diz lá em João 3,16, ele amou foi o mundo. Não foi só o Brasil, essa nação brasileira, foi o mundo todo, para que todos que nele creem, o quê? Não pereça, mas tenham uma vida eterna. Então, o Evangelho é para todos, irmãos. É independente de nações, independente de pessoas de cor, raça, tribo, né? O Evangelho é para todos, né? O verbo dar, irmão, dar é o quê? É entregar, né? Um verbo dar é um ato de total completo, de te dar, né? E Deus deu isso para nós, essa palavra, esse Evangelho. Nos deu esse Evangelho, esta palavra. Conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quer dizer, isso aí tudo é a palavra. E os hinos cantados já refletiu na palavra de Deus. Mostrou que o sangue de Jesus Cristo é o quê? Perdão de pecados, né? O sangue de Jesus Cristo é para quê? Para perdão de pecados, né? A palavra deu a firmeza na palavra de Deus, a firmeza no Evangelho do Senhor, traz-nos a segurança de uma vida vindoura, né? Eu estou hoje, nesse tempo, eu estou trabalhando, sou voluntário na Casa de Recuperação, Movimento Jovens Livres, e a gente vê tantas vidas, tantas almas sedentas. Mas já está acontecendo algo diferente dentro ali que nos preocupa. Hoje eu falando com eles, dando uma palavra para eles, né, preocupando, porque chega ali, fica nos 10 meses, conhecendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, mas parece que eles não entenderam o plano da salvação. Quando chega nos 10 meses, a primeira oportunidade que eles têm de visitar a sua família, uns se embriagam de novo, outros caem nas drogas. Eu falei, vocês têm que se firmar, irmãos. O conhecimento da verdade, tem que conhecer verdadeiramente a Cristo, não só para ser liberto. Jesus Cristo, o Evangelho de João, né, os Evangelhos, ele veio mostrar Jesus Cristo, ele fez o quê? Ele curou. Mas o que ele falou depois da cura? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então falta fé. Fé é o que? Firme fundamento, né, irmãos? Das coisas que você não espera, mas você tem a convicção e a certeza daquilo que você vai receber de uma vinda vindoura, né, com Cristo. O Evangelho é isso, irmãos, é transmitir para a humanidade quem é Jesus Cristo, qual o propósito de Deus na vida de Jesus Cristo para salvar. Os hinos da harpa cristã são hinos muito importantes que falam conosco, nos ensina a adorar a Deus, nos ensina a prostrar diante de Deus, né? Então nós devemos, irmãos, conhecer dia após dia a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, conhecer verdadeiramente. Isso aí é um presente de Deus, irmãos, que nós recebemos. A humanidade recebeu esse presente de Deus. Foi dado por Deus, não por nós, vontade nossa. Não foi nós que nos escolheu Ele. Ele que nos escolheu, fala lá em João, capítulo 15. Foi Ele que nos escolheu. Como o pastor estava contando o testemunho aqui, né, das escritas da palavra. Você vê, tudo é palavra. O verbo se fez carne e se habitou em nosso meio e sobre a sua palavra. Tudo que foi feito foi pela palavra de Deus e tudo
permanece até hoje é porque é pela palavra de Deus. Ele diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra nunca vai de passar. Então essa é a nossa confiança, irmãos. Essa é a nossa certeza. Você tem a palavra de Deus na sua vida. Não deixe de falar dela, desse evangelho. Não deixe de anunciar este evangelho. Foi através dessa palavra, deste evangelho, que eu fui alcançado. Foi ali no momento, no momento que eu estava dentro de um bar. Dentro de um bar, fugitivo da justiça. 35 anos, 36 anos atrás, fugitivo da polícia, dentro de um bar, se embriagando, ia passando um jovem, e eu convidei ele para estar ali comigo, e para a gente usar algum entorpecente, alguma droga. Mas a hora que ele entrou dentro do bar, ele falou assim, não, eu sou um crente agora. Eu falei, eu quero ser agora. Aí o pessoal, ninguém acreditou. O quê? Você tal, E eu estava, irmãos, de uma maneira, de uma situação que Deus me deu aquela oportunidade, era aquela ou nunca mais. Eu era filho de crente, eu sabia se eu padecesse daquela vida, eu ia para o inferno com certeza eu ia para o inferno, porque o salário do pecado é a morte, eu vivia só do salário do pecado. Mas ali naquele momento naquele momento, irmãos, joguei a arma para lá e comecei a andar, fazer uma triagem para entrar na casa de recuperação, Movimento Jovens Livres. E ali eu comecei a ler a palavra de Deus, 10 meses, lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus, adorando a Deus, e aí de fora o pessoal todo, alvoroço, policiais me procurando, e não me achavam. Mas a hora que inteirou 1 ano, 10 meses eu saí, eles me escolheram para ficar como obreiro, inteirou 1 ano, certinho, eu entrei em abril de 89, quando foi abril de 90, eles chegaram lá para me recolher. Nem algema pôs de mim, me levou, fiz todos os depoimentos, fui ali conhecer a verdade, conheci a verdade, e ali eu comecei a falar meus depoimentos. Tudo ali que eu errei, que eu fiz, eu confessei a verdade. E ali, advogado por conta minha, por conta do movimento, colocou ali, e me disse que daqui 6 meses você sai, pode ficar tranquilo. Eu falei, não, eu não acredito assim. Eu vim para pagar o meu erro, para a justiça. Então, como Deus preparou tudo, e ali naqueles momentos os obreiros pediam para mim parar de orar. Nos momentos que eu estava lá, eu tinha meus cantinhos de orar, de oração, mas eu orava, eu clamava a Deus. Não sabia por que tanto assim, mas porque Deus estava me preparando, irmãos? Preparando porque coisas terríveis iam vir. E quando eu fui lançado ali, na detenção aqui, que era na Perimental, não, na Independência, antigamente ali, a detenção hoje é onde que é agora um supermercado grande, que tem ali, Açaí. E ali eu fiquei por 6 meses. 6 meses, e eu fui a júri popular, fui condenado, e confessei os delitos que eu tinha cometido, e peguei 22 anos de cadeia, e ali eu sorri, naquele momento eu sorri. Eu tinha um bigode também, mas só que meu bigode era preto, branco, naquele tempo. Aí eu sorri, minhas irmãs, mas você sorriu? Sorri. Porque minha pena era para ser 30, e Deus me deu a mínima. Então Deus, era para ser 30 anos, Deus reduziu para mim. Por quê? Por ser réu, confesso, estar temente a Deus, mas tinha que pagar.
Mas Deus tinha um trabalho ali dentro. Aqui tem muitas pessoas já mais de idade, outros mais novos, mas quem lembra da fuga do Pareja, né, que teve aquela fuga do Pareja, ele estava comigo lá naquele tempo, né? Então, naquele tempo, Deus usava eu, o irmão Marcos, o irmão Levi. Nós tínhamos lá a igreja, nós formamos a igreja dentro do presídio, nós fizemos a igreja, um templo lá, uma caldeira antiga lá, solicitei com o diretor Nicola Limões, ele cedeu para nós aquela área, nós fizemos com dízimo, próprio dízimo dos presidiários, né? Nunca falei em dízimo para eles eram dizimistas, porque eles leu a palavra de Deus, é o evangelho. É por isso que eu falo para vocês, dentro do presídio, ia duas irmãs, jovens ainda, pregar a palavra de Deus lá. Ela gostava de ir lá para ver o louvor, cantar com nós os hinos da harpa, que cantava com vida. É como aquele canta com vida ao crente, né? Cantava com vida, né? Com certeza, né? Eram homens carentes, homens dependentes. Hoje tem pastores que saiu de dentro do presídio, né? Quando ali Deus me tirou dali, né? E que aconteceu aquela fuga do Pareja, quando Deus usou o irmão Levi, Deus vai fazer um grande reboliço aqui dentro, que vai mexer com as mais altas autoridades, mas o ímpio não entende, mas o cristão entendeu, e foi, apesar que ao sair primeiro, o Marcos é o segundo, e depois o irmão Levi, nós saímos, aconteceu, né, o que aconteceu ali. Então, mas é Deus, irmãos. Então Deus, eu tinha uma vida mergulhada, dominada pelo vício, pela incerteza, né, de uma vida vindoura, mas hoje eu tenho a segurança, a certeza. É como os irmãos lá que eu estava falando para os irmãos dentro da casa de recuperação, eles estão chegando a ter, no andar na luz, lá, são 4 etapas lá, é esperança, renascer, nova vida para andar na luz. Chega a andar na luz, parece que a luz deles apaga. Aí eu conversando, falando com eles, ele falou assim, irmãos, eu sei, você tem 36, você nunca pôs uma droga na boca? Eu falei, irmão, 36 anos, nunca. Eu vim para ser liberto, eu quero a minha salvação. Você não está aqui só para ser liberto, você tem que ser liberto da condenação, né, do juízo de Deus, porque o homem está ordenado a morrer uma vez só, depois disso é o juízo. Então Deus me deu essa segurança, essa certeza. Então por isso nós cantamos aquele, firme nas promessas do Senhor Jesus, firme, né? Seja firme nas promessas do Senhor Jesus Cristo. E Deus me deu tudo, irmãos, foi me dando as coisas, me mudou de um setor lá da Vila São José, que era lá no Dergo, né, para aquele lá de Campinas, me transportou lá para o Senador Canedo, assim que eu saí, tudo preparado por Deus, né? Então Deus tirou eu daquele convívio, daquela meio ali, porque ali não era bom para mim, né? Mas tudo Deus faz na hora certa, do jeito que Ele quer, confia no Senhor. O Evangelho, irmãos, então é para todos, e esse Evangelho me alcançou. Muitos me condenavam, aí o camarada esse aí tem que morrer, né? Esse camarada aí tem que morrer, esse camarada não presta, esse camarada faz isso, esse camarada atira nos outros à toa, esse camarada é isso, né? Nervosinho demais, né? Mas não, Deus não. Conta uma história de uns universitários, né? Formação de odontologia, e passando, né, diante ali uma carniça, aí um parou e ficou admirando aquela carniça, aquele mau cheiro. O que é isso, rapaz? O que foi? Vem cá para vocês verem, vem aqui. E ele estava admirando quem? Nos dentes daquele cachorro. Falei, olha ali para você ver, não tem uma cárie naquele dente. Assim foi Deus. Você podia estar lá com mau cheiro, né, desgarrado, né, jogado na sarjeta, mas Deus olhou em você algo e te chamou. É por isso que você está aqui, irmãos. É por isso que eu estou aqui. Quantos amigos meus de 16 anos até 50 anos já se foram?
matados, todos mortos, matados mesmo, né? Porque andava num caminho errado, né? Um caminho sem direção. Quando nós lemos essa palavra de Deus aqui, nós vimos que esse povo aqui de Samaria, ele estava sedento da palavra de Deus. Pensa que aquele povo dentro do presídio, pensa as pessoas, você já tentou pregar para alguma pessoa que está andando aí, peregrino aí na rua aí? Você já viu o conhecimento que eles têm da palavra de Deus? Muitas vezes a gente vai pregar para ele prega para você. Aí você tem que mostrar. Então quer dizer que ele ali é um filho pródigo. Não adianta pregar para ele. Ele tem que retornar, que ele sabe o caminho. O caminho, o Deus ali, quando conta a história do filho pródigo, o que acontece? Tá? Conta da dracma perdida, todos teve que procurar. Da ovelha, não tinha, né, a condição, tinha que conduzir ela. Teve que buscar ela lá, né, que estava fora do aprisco. Mas o filho pródigo não, por conta própria ele saiu, ele tem que retornar. O pai está sempre com a mão estendida, né, sempre olhando, esperando ele voltar. Agora ele tem que voltar, ele tem que levantar e voltar, porque ele aprendeu o caminho. Então nós aprendemos, né? Nós aprendeu esse caminho. Então firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme, né, confia no Senhor. E não deixa de falar desse evangelho, não deixa de falar dessa palavra, porque Deus ele transforma, Deus ele liberta, Deus te dá segurança. Hoje eu tenho minha família, né, tenho meus negócios, né, tenho meus netos, né, daqui um dia deve ter um bisneto, não sei quanto, mas daqui uns dias nós vamos ter, né. Então tudo isso aí, nós vamos ver os filhos dos nossos filhos, né, e talvez dos filhos ainda, né, não sei quantos. Mas que Deus possa abençoar esta igreja, né, e agradeço o pastor por esta rica oportunidade. Ele falou para mim trazer esse testemunho, né, eu resumi mais esse testemunho, que 35 anos atrás, e no começo eu falava muito, testemunhava muito e era convidado, mas parece que estava incentivando os jovens. Eu falei, não. Então agora isso aqui tem mais pessoas mais adultas, né? E tem a compreensão em saber que Deus ele transforma, ele liberta, né? Hoje está difícil, irmãos, dentro da casa de recuperação, para os obreiros lá, a maioria é da minha idade, 60 anos acima, não tem jovens obreiros, mas Moisés foi chamado com quantos anos? 80, né? 80 anos, não importa, né? Porque já tem experiência de vida, já tem uma vida para contar, né? E ali também, os alunos que estão adentrando, procurando adentrar ali dentro também, são todos mais velhos. Essa juventude, irmão, essa juventude de hoje é difícil, mas não é difícil pela palavra de Deus. É só nós levar a palavra de Deus, mostrar Jesus com poder e glória, né? Mostrar para eles como aquele ali, Simão, né, interessou no Espírito Santo de Deus. Ele interessou ali naquela virtude, mas não se compra com dinheiro, né? Se compra com oração, né? Só com oração, só aqueles com servo de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, né? Que Deus continue dando graça e força. E não se esqueça, irmãos, não se discrimina ninguém. Prega a palavra de Deus, fala do Evangelho, é para todos. É para todos, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Palmas para Deus, para o Senhor. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Vamos cantar pelo menos um pedacinho desse aqui? Porque esse testemunho do Senhor, irmão Ronaldo, a gente trabalhou tanto tempo junto para a glória de Deus, né? E para falar a verdade, ele contou coisas aqui que nem eu sabia, sabe? Eu já sabia que realmente Deus fez uma transformação muito forte na vida dele, mas convivi com eles aí 13 anos, nem parece que teve esse passado dessa maneira, porque realmente ele se tornou uma nova criatura, um novo homem, um homem de Deus mesmo, um homem de respeito, um homem amigo, alegre e uma pessoa maravilhosa. Eu estou muito feliz, eu tenho certeza
que esse testemunho seu aqui é a vida da igreja, né? Esses dias eu fui aqui dar uma entrevista aqui na igreja para o trabalho dos diáconos, e aí foi me perguntado sobre qual livro que eu mais gosto de ler, além da Bíblia, né? E eu falei do Peregrino, porque a história do Peregrino é a história do Zé Ronaldo, é a minha história, é a nossa história, é a história de alguém que estava perdido na cidade do pecado, na imundícia do pecado, porém ele recebeu uma revelação de que ele deveria sair daquela posição e deveria ir em direção à direção que Deus estava mostrando a ele. E é isso que nós estamos fazendo nessa quinta-feira. Nós estamos caminhando nessa direção que Deus está dando cada dia para nós. Tá bom, irmão? Vamos cantar para Deus? Vamos cantar? Vamos nos colocar de pé e cantar só esse corinho. O senhor quer que cante o playback ou só o corinho? Ou só... Então põe o playback. Aleluias. Exatamente. Então vamos fazer bonito para Jesus. Você sabe o valor que tem uma alma? Amém? É preciso buscar, né? As almas zelando, ensinando, orando, às vezes chorando. Amém? Eu quero adorar o Senhor com a igreja. Aleluias. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Toda a igreja, oh aleluias! Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluias! Irmãos, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. A igreja, irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Okay. Zelando, ensinando e orando. E o que? Oh, aleluias! Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluias! Tem muito valor. Aleluias! Uma alma vale pelo mundo inteiro. E nós temos que ir em busca dessas almas. Nos preocupar, amém, igreja? Irmão, você lembra do ID, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Então, por que estarmos de braços cruzados? O quê? Se ele de braços abertos por todos morreu.
forte. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro, oh glórias. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Oh, aleluias! Aleluias! Glória a Deus!